Oi a todos e bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Sayed Mohammad Marandi, um professor, analista e também conselheiro da equipe de negociação nuclear do Irã. Eu queria conversar com você hoje sobre o que está acontecendo enquanto falamos na Síria. Então eu sei que não é popular reconhecer no Ocidente que os cristãos alauítas e outras minorias étnicas provavelmente tinham o melhor acordo que poderiam sob Assad. E como muitas pessoas previram, quando este governo foi derrubado pelo HTS, provavelmente veríamos alguns massacres e genocídios ocorrendo. E parece que milhares de pessoas já foram mortas. A mídia tem sido um pouco lenta, mas agora aparentemente está reconhecendo isso relutantemente, mas ainda se referindo a isso em termos muito cautelosos como confrontos e outras formas de enquadrar a situação. E no Time Passing War, Enifer Rapidez explicar, interpreta ou lê o que está acontecendo na Síria. Acho que os iranianos sempre esperaram por isso. E a crença, desde o início em 2011, quando os Estados Unidos se mobilizaram no final de 2011, era que eles implantaram a Al-Qaeda na Síria. As agências de inteligência iranianas sabiam disso, mesmo que os americanos estivessem escondendo e a mídia ocidental estivesse negando. Os iranianos diziam que as agências de inteligência ocidentais estavam trabalhando com o Estado Islâmico do Iraque, que era a Al-Qaeda naquela época. O Estado Islâmico do Iraque criou a Frente Nusra, que era a Al-Qaeda na Síria, e Jolani, que estava no Estado Islâmico do Iraque, ele e o vice de Abu Bakr al-Baghdadi tornaram-se o chefe da Frente Nusra. Então essas pessoas profundamente sectárias estavam massacrando pessoas no Iraque antes de começarem a massacrar pessoas na Síria. Os iranianos sabiam que se a Síria caísse, isso aconteceria. Para os iranianos, não se tratava de o governo sírio sob o ex-presidente Assad ser algum estado utópico. Os iranianos não tinham ilusões sobre o governo sírio naquela época. Mas a alternativa para os iranianos era muito pior. É por isso que os iranianos criaram essa ampla frente de resistência, que, claro, luta para apoiar o povo palestino, mas também lutou para apoiar o povo da Síria e depois no Iraque, quando o ISIS estava prestes a tomar o Iraque e Bagdá estava prestes a cair. Então, novamente, para o Irã, era uma escolha entre um governo profundamente falho na Síria e as hordas Takfiri, que estavam sendo apoiadas por agências de inteligência ocidentais, pela Turquia, por países ricos em petróleo e gás no Golfo Pérsico, pela Jordânia e pelo regime israelense. O que aconteceu ontem e anteontem, eu acho, era inevitável. Temos visto grandes números de minorias, sunitas moderados, sufis e pessoas seculares sendo mortas em diferentes partes do país. A ideologia desses grupos que tomaram o país levaria, em última análise, a essa catástrofe. Se você olhar para as alianças de Jolani, muitos dos grupos que estão com ele no Iraque e na Síria são muito mais extremistas do que ele, incluindo muitos milhares de combatentes que vêm da China, muitos milhares que vêm da Ásia Central e até algumas centenas de extremistas do Irã, do nosso país. Então esses grupos, muitos deles são muito mais extremistas do que o próprio Jolani. Controlar essas diferentes facções e esses diferentes grupos é praticamente impossível. Ele não tem tanto controle assim. Ele próprio é, claro, um extremista. Se ele tentar contê-los, eles podem virar suas armas contra ele e seus apoiadores ao seu redor. Então é uma situação muito, muito horrível. No total, acredita-se que desde 8 de dezembro, pelo menos 10.000 pessoas foram mortas. Muitos estão desaparecidos, mas acredita-se que quase todos os desaparecidos estão mortos. Quais são os interesses regionais em jogo aqui? Porque vimos que a União Europeia finalmente fez um comentário sobre o que está acontecendo após ignorá-lo. No entanto,
a UE condenou os ataques por elementos que definiram como pró-Assad, efetivamente culpando os alauítas que estão sendo assassinados, apesar de a internet agora estar inundada de vídeos de terroristas e fotos de mulheres sendo executadas, que são obviamente civis. É muito estranho não ver uma única palavra crítica sobre as forças de segurança do governo assassinando cristãos e alauítas, mas em vez disso, estão sugerindo que a culpa é deles mesmos. Ao mesmo tempo, vimos de repente essa declaração sair dos Estados Unidos, e eles condenaram o que escreveram, cito, os terroristas jihadistas radicais. Então parece que a UE e os americanos estão bastante divididos sobre isso agora, enquanto os estados do Golfo parecem estar bem, suspeitosamente silenciosos e acríticos em relação ao que aconteceu. Como você vê os diferentes atores definindo seus interesses? Porque geralmente é assim que isso reflete enquanto eles se importam com os direitos humanos, eu acho. Acho que, se olharmos para como a UE estava cobrindo o genocídio em Gaza, podemos ver semelhanças marcantes entre as declarações emitidas para essa atrocidade e as declarações emitidas para Gaza. Em Gaza, enquanto os israelenses estavam massacrando pessoas, eles culparam o Hamas e seus aliados, e também deram essas declarações vagas, disseram algumas coisas vagas sobre civis inocentes e assim por diante. Aqui você viu o mesmo padrão. Em primeiro lugar, eles chamaram esses de assadistas ou leais a Assad. Só porque grupos de pessoas estão resistindo, isso não os torna assadistas. Eles estão sendo reprimidos, estão sendo massacrados, suas terras estão sendo tomadas, suas casas estão sendo tomadas, seus empregos foram tirados deles. Eles estão sendo humilhados regularmente. Eles estão sendo chamados, em canais oficiais, de pessoas que merecem a morte e a sujeira e outras coisas por causa de seu status religioso, étnico ou racial. Então acho que é bastante natural que eles resistam. E curiosamente, aqueles que realizaram ataques contra essas tropas do HTS ou da Al-Qaeda sob Jolani não foram massacrados. Eles entraram nas cidades, vilas e aldeias e começaram a massacrar pessoas comuns, como vemos nas filmagens que esses próprios terroristas divulgam. É bastante impressionante. Uma coisa é massacrar pessoas, e outra coisa é assumir a responsabilidade por isso, de forma voluntária e feliz. Normalmente, quando as pessoas cometem crimes, elas escondem esses crimes. Mas aqui o ISIS e a Al-Qaeda se comportam como os israelenses se comportam em Gaza, onde mostram filmagens de seus crimes. Essas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Mas a UE, o que eles fizeram, foi primeiro tentar rotular as vítimas como a parte culpada. E então deram algumas palavras vagas sobre civis. A posição americana, que veio muito tarde, pelo que entendi, porque acabei de vê-la meia hora atrás, é interessante, independentemente do fato de que os americanos não nomeiam os xiitas como minoria. Mas acho que o fato de terem escrito uma declaração muito crítica ao que o regime de Jolani fez está provavelmente ligado à presença de Tulsi Gabbard. Estou apenas supondo. É pura especulação. E provavelmente ou possivelmente o vice-presidente. Mas Tulsi Gabbard, vimos durante suas audiências de confirmação como ela se manifestou contra a Al-Qaeda, como ela até aludiu aos ataques químicos, como sendo operações de bandeira falsa realizadas pela Al-Qaeda. Ela disse isso na frente dos senadores dos Estados Unidos. E sabemos que ela se encontrou com o ex-presidente Assad. Ela sabe uma coisa ou outra sobre a Síria. Então estou supondo que a declaração dos Estados Unidos tem alguma... A influência dela é a razão, e possivelmente a influência do vice-presidente é a razão por trás disso. Mas não posso dizer com certeza. É pura especulação. Mas acho que a divisão entre os Estados Unidos e a Europa pelo menos sobre a Síria, é bastante semelhante à divisão sobre a Ucrânia agora. Acho que você pode ver uma continuação da divisão que agora foi trazida entre os dois lados. Mas claro, em relação a Israel e ao regime israelense e o que ele faz, acho que essa harmonia ainda existe.
Sim, você provavelmente está correto em sua avaliação sobre Tulsi Gabbard, porque, bem, ela era frequentemente difamada. Antes de assumir a posição de diretora de inteligência nacional dos SWAMs, ela era sempre difamada como sendo uma marionete de Assad, porque reconhecia que uma falha ou fraqueza chave do governo americano era que eles estavam financiando muitos desses grupos terroristas extremistas, que são para derrubar Assad, e que acabariam resultando em algum massacre horrível, como o que estamos vendo agora. Então, o fato de que ela agora foi elevada de uma outsider difamada para ter essa posição chave, provavelmente tem um papel importante. E você está muito correto. Isso reflete um pouco o que está acontecendo na Ucrânia também, onde os americanos estão pedindo um fim rápido para a guerra. Aliás, também aumentando a pressão, não apenas sobre os civis ucranianos, mas também sobre a etnia política, enquanto a UE é conenu pior. É muito estranho um projeto de paz. Ia ser um tipo diferente de poder, um poder civil, um poder normativo. Elevaria a segurança promovendo bons valores e normas. E agora é muito estranho ver o que aconteceu. Eu queria perguntar como você vê isso se desenvolvendo mais adiante, no entanto. Porque, novamente, toda essa matança de xiitas, alauítas, cristãos, como isso vai escalar? Certamente deve haver alguma resistência surgindo dentro da Síria. Ou você vê além de levantes domésticos, você vê algum envolvimento estrangeiro vindo em seu auxílio? Ou será um pouco como Gaza, onde eles serão apenas massacrados diante das câmeras do mundo? É muito difícil dizer. Quando tivemos uma discussão anterior, eu tinha a opinião de que o regime de Jolani não duraria muito. Não acho que a Turquia e o Catar se beneficiarão da derrubada do governo Assad. O Irã, claro, como eu disse antes, apoiou o governo, não porque o Irã achasse que era um estado fantástico e utópico, mas porque a alternativa era muito pior, e também porque o governo sírio apoiava a causa palestina. Eles eram o único governo restante. Todos os governos árabes são autoritários. O governo sírio era apenas a exceção à regra em relação ao povo palestino. Então, esse foi um segundo motivo. Mas a Síria se tornou um fardo para o Irã, especialmente nos últimos 3 ou 4 anos, porque antes disso, o ISIS e a Al-Qaeda, que eram, em primeiro lugar, muito mais poderosos de 2011 até 2017 ou 2018, eram uma força muito poderosa. A região estava mobilizada. Hezbollah, as forças de mobilização popular no Iraque, na Síria, grupos palestinos na Síria, todos estavam mobilizados para lutar contra o ISIS e a Al-Qaeda. Eu compararia o ISIS e a Al-Qaeda naquela época a um câncer, enquanto o que temos agora na Síria é mais como o corona. É uma entidade enfraquecida, embora com a mesma ideologia Takfir crua, que acredita que as pessoas podem ser mortas apenas porque pensam de forma diferente dos terroristas ou dos grupos que estão no poder. Mas naquela época, o Irã os apoiava porque era muito perigoso. O Iraque estava prestes a cair, o Líbano teria caído, e então o ISIS estaria à nossa porta. Estaria na nossa fronteira. Além disso, o governo sírio estava facilitando o apoio do Irã ao Líbano. Assim se joga-se de suponho somar a Gaza. Acho que o apoio do Irã a Gaza passa por muitos canais diferentes. E obviamente não sei quais são, mas estou supondo que um desses muitos canais pode ter sido através da Síria também. Mas isso é especulação da minha parte. Então, embora houvesse um fardo, o Irã também se beneficiou da existência do governo sírio. Mas durante os últimos 3 ou 4 anos, depois que o ex-presidente Assad melhorou suas relações com a Arábia Saudita e os Emirados, ele se afastou do Irã e, sob pressão deles, continuou a cooperação com o Irã, em grande medida, para ajudar a resistência.
E durante os últimos 3 ou 4 anos, foi muito difícil para cooperar com a Síria nesse aspecto. Então, irá ajudando a Síria. O Irã estava fornecendo combustível gratuito e outros recursos como os russos, mas não estava se beneficiando. E assim, basicamente, a Síria se tornou um fardo. Esse fardo financeiro foi removido dos ombros do Irã, dos ombros da Rússia, dos ombros do Iraque e, possivelmente, eu acho, um pouco da Argélia também. Acho que os argelinos estavam ajudando um pouco o governo anterior, embora suas capacidades sejam limitadas. Agora o fardo está na Turquia, está no Catar, e as sanções não foram removidas. Então, o custo da Síria hoje, onde a situação dentro do país é muito pior mesmo durante os últimos anos do governo Assad. Naquela época, estava piorando, mas após o colapso, a burocracia desmoronou, o apoio iraniano e russo foi descontinuado, e vimos o caos se espalhar pelo país. Então, o regime israelense começou a bombardear a infraestrutura do país de norte a sul, e esses grupos terroristas assassinaram os homens que operavam os sistemas de defesa aérea, o que considero extraordinário. Então, não apenas os israelenses os bombardearam, mas essas pessoas destruíram aqueles que operavam os sistemas. Assim, a Síria hoje está muito pior, e não acho que os sauditas e o Catar sejam capazes de preencher a lacuna e melhorar a vida das pessoas. Vai ser apenas um fardo para eles. E Glenn, deixe-me ser muito franco. O Irã e o Hezbollah foram vindicados. Tudo o que temíamos que acontecesse, aconteceu. Embora, como eu disse, se tivesse acontecido na década anterior, seria muito pior do que estamos vendo agora, porque esses grupos eram muito mais poderosos. Mas acho que as pessoas agora veem o que a Turquia, o Catar e muitos outros estavam apoiando. Esta é a culminação. Este é o sucesso da Operação Timber Sycamore. Isto é o que temos. Este é o resultado direto dessa operação que foi iniciada por Obama e pela CIA. Mas, novamente, não acho que o Catar e a Turquia terão sucesso. Acho que, em última análise, não sei quando Jolani cairá. Espero que nos próximos meses ou anos haja uma nova liderança que respeite os drusos, os cristãos e as diferentes seitas muçulmanas e que possa reunir o país novamente. Porque essa tem sido a tradição da Síria por centenas, se não milhares de anos. Não era uma utopia, mas o simples fato de que essas minorias, os curdos, todos eles existiram lado a lado até agora, significa que, historicamente, aquela terra era mais tolerante do que é hoje. Você mencionou Israel e seu papel nisso, mas como você vê ou como está interpretando o papel mais amplo de Israel? Porque acabei de ver que o ministro das Relações Exteriores de Israel saiu e condenou a brutalidade e os massacres pelo governo de Jolani. O que é estranho que Israel possa reconhecer isso, mas a União Europeia ainda sente que precisa fornecer cobertura. Mas deixando a UE de lado, isso é, claro, pode-se apontar a hipocrisia dada a brutalidade em que Israel está envolvido, mas também o fato de que Israel invadiu e ocupou grandes partes do território sírio. Mas por outro lado, do lado sírio da fronteira, vemos que Jolani e seu governo têm sido muito relutantes em criticar Israel de qualquer forma, enquanto Israel agora sai e critica Jolani. Eles bombardearam algumas das instalações militares. Então, como você explica esse relacionamento muito estranho? Acho que o regime israelense tem um objetivo, e apenas um objetivo, que é a balcanização da Síria. O que ele quer fazer é dividir os alauítas, os cristãos, os drusos, os curdos e destruir a identidade nacional síria para criar esses pequenos mini-estados que são todos instáveis e constantemente em conflito uns com os outros para que o regime israelense possa governar supremo. É assim que eles funcionam no Líbano também. Acho que isso é um grande perigo. Isso também pode ser uma das razões por trás da declaração americana. Acho que a influência de Tulsi Gabbard está definitivamente presente.
Essa é a minha suposição, é claro. Mas eu também acho que talvez algumas pessoas no governo dos Estados Unidos que concordaram com isso possam ter calculado que a balcanização da Síria seria uma coisa boa para os Estados Unidos, porque seria uma coisa boa para Israel. Nada disso é bom para os Estados Unidos. Aliás, nada. O genocídio em Gaza, o Holocausto em Gaza, o massacre no Líbano, nada disso é bom para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos sacrificaram seus próprios interesses em prol do regime israelense. Na minha opinião, o regime israelense é um fardo para os Estados Unidos. Seu status durante a Guerra Fria é discutível. Mas na minha opinião, agora é apenas uma responsabilidade. Mas os Estados Unidos e os europeus aceitarão isso. Então acho que não há dúvida de que os israelenses não são sinceros. Inicialmente, acho que Netanyahu, após a queda do governo Assad, invadiu grandes partes da Síria por interesse próprio, porque queria se mostrar forte e vitorioso para manter sua coalizão unida, para permanecer no poder. A mesma lógica está por trás do que ele fez ao Líbano e do genocídio em Gaza. Acho que tudo isso está ligado ao interesse pessoal de Netanyahu. Mas eu acho que o que ele fez inadvertidamente, como devo colocar isso sem soar mal, mas inadvertidamente ele fortaleceu a resistência, porque A, suas tropas estão mais sobrecarregadas do que antes, mas B, muito mais importante, ele mostrou que o novo status quo, como você apontou, é ineficaz contra o regime israelense, sem disposição para enfrentar o regime israelense. Jolani e sua Al-Qaeda e ISIS estavam bastante dispostos a decapitar pessoas nas ruas, a massacrar pessoas, como vimos novamente ontem e anteontem. Mas ele não está disposto a se posicionar contra a ocupação israelense de vastas áreas de território no sul. E eu acho que isso foi um grande erro. Então o que eles fizeram foi fortalecer, eles justificaram, como eu estava dizendo antes, ele ajudou a justificar a resistência. E eu acho que as ações contínuas de Jolani e da Turquia, bem, Erdogan, porque sei que muitos na Turquia são completamente contra as políticas de Erdogan na Síria nos últimos 15 anos, mas a resistência foi justificada. Lembre-se, e tenho certeza de que você se lembra, que o Hezbollah foi fortemente demonizado por muitos sunitas no mundo árabe, em particular, por causa da propaganda anti-Hezbollah, de que eles estavam matando sunitas na Síria. E todas essas ditaduras ricas em petróleo e gás foram as que alimentaram esse sectarismo. Depois do que vimos em Gaza, e do fato de que o Hezbollah sofreu grandes perdas e fez enormes sacrifícios pelo povo de Gaza, enquanto ninguém mais fez nada, nem Jolani e seu povo. And neither did Jolani and his people. But now people are seeing what's happening in Syria. Mas agora as pessoas estão vendo o que está acontecendo na Síria. E eu acho que provavelmente você também vê o que eu estou vendo. O clima em grande parte do mundo mudou em direção ao Hezbollah e até mesmo em relação à Síria. Se você for olhar para muitos dos nossos amigos e muitas pessoas que têm sido altamente críticas ao regime israelense durante o último ano e meio, e que têm confrontado o regime ao longo desse tempo, muitas dessas pessoas na década anterior estavam basicamente repetindo a narrativa americana sobre a Síria. E muitos dos nossos amigos, não vou nomeá-los, quero dizer, quando viram a realidade, tiveram a coragem intelectual e a honestidade de mudar sua posição. Hoje, o Hezbollah é visto de uma maneira muito diferente. Hoje, Ansarullah no Iêmen, Hezbollah no Líbano, Hamas, a Força de Mobilização Popular do Iraque. Quando o cessar-fogo em Gaza começou, Abu Ubaida os agradeceu e a mais ninguém. Claro, ele também agradeceu ao Irã, mas não agradeceu a Jolani, ou a qualquer um desses grupos terroristas, ISIS, Al-Qaeda, ou qualquer um de seus afiliados. Então eu acho que, de certa forma, todos esses eventos, embora trágicos e muito perturbadores na Síria, em Gaza e no Líbano, mudaram o humor popular
tanto em relação ao regime israelense, quanto em relação a esse projeto horrível que o Ocidente iniciou na Síria, a Operação Timber Sycamore. Atualmente, muitas mais pessoas do que nunca veem o que está acontecendo na Síria de uma maneira muito diferente, assim como na Ucrânia. Alguns anos atrás, eu diria que muitas elites no Irã eram profundamente influenciadas, não posso dizer a maioria das elites, mas talvez muitas, pelo menos, eram influenciadas pelas narrativas ocidentais sobre a Ucrânia. Mas agora isso mudou. Mudou gradualmente. E acho que você vê o mesmo na Síria, vê o mesmo em Gaza e na Palestina, vê o mesmo no Iêmen. O Iêmen era muito impopular no mundo árabe. Yemen was very unpopular in the Arab world. People sided, thanks to the media. As pessoas tomaram partido, graças à mídia. A Al Jazeera apoiou o ataque e genocídio saudita no Iêmen. As pessoas ficaram do lado dos sauditas. Mas agora Ansarullah é um nome conhecido em todo o mundo árabe. Claro, devo apontar que Al Jazeera apoiou, assim como a Turquia. Eles apoiaram os sauditas. Mas depois, quando as diferenças entre a Arábia Saudita e o Catar aumentaram, o que posteriormente levou ao bloqueio, a posição da Al Jazeera mudou. Mas durante os primeiros anos, a mídia árabe era quase unânime em sua hostilidade em relação ao Ansarullah. Então, desculpe por divagar. O ponto que estou tentando fazer é que as opiniões mudaram. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas foram massacradas, seja no Líbano, no Iêmen, em Gaza, na Cisjordânia ou na Síria. Mas acho que as pessoas entendem muito mais o que realmente está acontecendo hoje do que antes. Acho que você está definitivamente correto nisso, porque também tenho a impressão de que as narrativas que foram construídas começaram a se desintegrar. Só quero perguntar, como uma última questão, se você tem alguma previsão. Você ainda vê o governo de Jolani como, bem, não condenado, mas destinado a falhar ao longo do tempo, no futuro próximo? E você vê um confronto entre o governo dele e Israel, com a possibilidade de Líbano ou Iraque serem envolvidos nisso? Como você, novamente, sempre ressalto que ninguém gosta de olhar em uma bola de cristal, porque há muitas variáveis para fazer previsões claras. Mas se você não fizer previsões, o que acha que são possíveis riscos ou direções para onde podemos estar nos dirigindo, pelo menos? Eu não acho que ele vai durar muito tempo. Não sei se isso significa meses ou um ano ou dois, mas não acho que ele vai durar muito tempo. E não o vejo enfrentando a Síria. As únicas pessoas que ele vai enfrentar, na minha opinião, são mulheres e crianças. Seus capangas continuarão a matá-los. E algumas pessoas, infelizmente, por causa do sectarismo, ou pelo fato de não quererem aceitar que cometeram um erro, ou por causa da propaganda vinda de ditaduras ricas em petróleo e gás no Golfo Pérsico e do governo turco, continuarão a apoiar esses terroristas. Mas acho que a maioria das pessoas agora realmente sabe o que está acontecendo, e não acho que o governo deles seja eficaz. Eles não serão capazes de administrar. Este é um Estado. A Síria é uma civilização. Ela existe há milhares de anos. É uma das civilizações mais antigas do planeta. E a Síria hoje, como qualquer outro país, tem um povo sofisticado. Há a questão dos cuidados de saúde, ensino superior, escolaridade. As cidades precisam ser geridas. Esses terroristas não têm capacidade. Eles não têm entendimento de como administrar um governo e são muito mais extremos do que o que vemos no Afeganistão. Então eu não acho que eles vão durar. Acho que haverá derramamento de sangue. Acho que muito sangue será derramado, mas não acho que eles vão durar. Quero dizer, hipoteticamente falando, a única entidade que apoiaria a Síria em qualquer confronto com o regime israelense é o eixo da resistência. A Turquia vende petróleo de Baku para Israel com desconto, petróleo barato. E o petróleo do Kurdistão sírio, que os americanos ainda estão roubando, passa pela Turquia e vai para Israel, pelo que eu entendo. Então a Turquia não tem um problema real com o regime israelense.
Eles estão fazendo negócios como de costume. A Turquia e a Jordânia, sob a gestão atual, não vão ajudar a Síria contra os israelenses. Então, se Jolani algum dia quiser contemplar retomar o território sírio, o que eu não tenho certeza se ele está pensando seriamente, ele teria que se voltar para a resistência. Mas depois de massacrar todas essas mulheres e crianças, acho que ele foi longe demais, muito longe. I think he's gone too far, way too far. I agree. Concordo. De qualquer forma, professor Marandi, muito obrigado pelo seu tempo. Eu realmente aprecio isso. Espero que os esforços para intensificar esse sectarismo fracassem e que alguma normalidade eventualmente retorne à Síria. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo.